Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem com você? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem com você, minha amiga? Espero que esteja bem. Seja bem-vindo aqui à minha rede, essa é a Rede Noronha. Ela tem o intuito de estar trazendo nas redes sociais, na internet, no YouTube, o ensinamento sobre fé e sobre ciência. Hoje nós vamos falar sobre ciência, o início do universo, sobre a realidade que existe, né? A gente está aí dentro de um planeta, né? De um cosmo, de uma vida, a vida cosmológica, a vida biológica. E a Rede Noronha, que dentre muitas outras redes, né? Canais do YouTube, assim que trazem, abordam, né? Temas assim de origens. Eu falo sobre teorias de origem, eu falo sobre a teoria do design inteligente, eu falo sobre o criacionismo bíblico, eu falo sobre o Big Bang, e eu falo também sobre a teoria da evolução. Hoje a gente vai falar sobre o início do universo, a realidade última, né? Começou. A vida existe, nós existimos, estamos aqui, é uma realidade, é palpável, né? Eu sou palpável, você é palpável. Então nós estamos em busca de resposta, né? Para a gente ter assim, uma compreensão da vida, da realidade, do sentido da vida, né? Algumas explicações, alguns vislumbres, né? Assim, alguma abertura de leque para que a gente venha entender, né? Por que que existe algo ao invés do nada? É a grande pergunta que vai abordar também hoje dentro dessa apresentação que eu vou fazer, uma palestra que eu montei aqui no meu setup e eu gostaria que você acompanhasse comigo aí. O enigma do Boeing 747. Ô Jefferson, o que que tem a ver um Boeing, um avião, com o início do universo, com a realidade, com a vida biológica? Aguardem, a gente vai entrar então. O design inteligente na biologia, a complexidade da vida, acaso ou design, essa complexidade, né, a vida humana, o ser humano, né, os animais, os peixes, as aves, a nossa atmosfera, o sistema solar. é, então, veio de algum lugar essa realidade que existe hoje, né? Então a gente vai abordar aqui dentro desse tema legal, bacana, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, o enigma do Boeing 747, design inteligente na biologia, a complexidade da vida, acaso ou designer? O tornado no ferro velho. Imagine um ferro velho cheio de peças espalhadas. Agora imagine um tornado passando por ali. Qual a chance de surgir um Boeing 747 completo e pronto para voar? Então, ferro velho todo mundo conhece, né? A gente, se não viu, é muito difícil uma pessoa que já não viu. Na cidade de Sorocaba, de Vitória, tem vários ferro velho. Na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, tem enormes ferro velho, né? Ferro velho tem todo tipo de peça, né? De bugiganga, parte de automóveis, parte de coisas de construção, e tem um monte de coisa. Então, vamos supor que um tornado, né, um vendaval gigantesco, com ventos de mais de 200 quilômetros por hora, passa num ferro velho, né? Imagine um ferro velho cheio de peças espalhado. Agora imagine um tornado passando por ali. Qual a chance de surgir um Boeing 747 completo e pronto para voar? Um Boeing é um avião, esses aviões, né? Esses dias eu passei na cidade de Campinas, ali em Viracopos, e vi o pátio da Azul ali. Quantos aviões enormes, gigantesco. Então a pergunta para você, né? Se um vento forte pode? Não pode. Sistemas extremamente complexos e organizados dificilmente surgem apenas por acaso. Então não tem como surgir. Isso daí é fantasia da cabeça de muita gente. Não vou citar a cosmovisão, não vou citar a pessoa, mas infelizmente tem pessoas que acreditam nisso. Que as coisas elas se originam do nada, a matéria da vida, as coisas não dá, meu Deus. A gente não observa isso, isso não é observável na natureza, né? A origem da analogia, o Fred Hoyle. Fred Hoyle eu acho que ele é ateu ou agnóstico, ele não é nem teísta, né? Foi ele que falou isso, né? O astrônomo e a matemática. Fred Hoyle usou esta metáfora para criticar a ideia de que a vida surgiu por acaso. Ele argumentava que a probabilidade estatística de enzimas complexos se formarem aleatoriamente era tão baixa que se tornava absurda. Aí ó, a frase dele que ficou famosa, ó, bastante gente usa, eu uso, né? A probabilidade de a vida ter surgido por acaso é comparável
Você se compara de um tornado passar por um ferro velho e montar um avião, um Boeing 747. Isso é impossível, né? Isso não tem como, não existe probabilidade nenhuma do metal às células. O Boeing 747 tem 6 milhões de peças, sistemas integrados de voo, engenharia humana consciente. A célula viva, célula humana, nossa, do nosso corpo. Máquinas moleculares de precisão, capacidade de autorreplicação, complexidade irredutível. O DNA, a linguagem da vida. O DNA funciona como uma sequência de instruções codificadas, uma verdadeira linguagem biológica. Assim como a tinta e o papel não criam a mensagem de um livro, quem cria a mensagem de um livro é eu. É o escritor, né, o Jadson Barbosa, meu amigo, apologista, ele escreveu um livro, né? E eu adquiri o livro. Então, quem escreve o livro é uma mente inteligente, é uma pessoa. Então, o DNA funciona como uma sequência de instruções codificadas, é um código, uma verdadeira linguagem biológica, uma linguagem que está aqui dentro da gente também, nosso código genético. Assim como a tinta e o papel não criam a mensagem de um livro, os átomos não criam a informação do DNA. O DNA é como um programa de computador, mas muito mais avançado. Quem falou isso foi Bill Gates. Bill Gates é o pai do Windows, do sistema operacional que a gente tem. Aí eu tenho no meu, tá o 10, né? Já tenho 11. Tem gente que está com 8.1, com 7 ainda, né? É meio difícil, mas tem. Então, o DNA é como um programa de computador, programa que você coloca no computador, instala e funciona. Mas muito mais avançado. Quem falou isso foi Bill Gates, software biológico. O argumento do designer inteligente, complexidade especificada, não é apenas ordem aleatória, é uma configuração que carrega uma função, uma mensagem específica, como as letras em um livro ou código de um software. Então, o DNA nosso está lá codificado. Então, como que apareceu aquelas letras lá? Do acaso? Não, não foi do acaso, né? Uma mente inteligente que colocou essas letras lá. Inferência de designer. Assim como um avião aponta para engenheiros, a complexidade e a informação presentes na vida apontam para uma causa inteligente. Então, não foi um vendaval, né? Foi uma ação inteligente que criou o Boeing, né? Foi engenheiros, né, de aviação, engenheiros que mexem com essa área, né, de aviões, e assim como o universo veio, apareceu. O universo não veio do acaso, o universo veio de uma ação, de um propósito específico. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então está lá escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Houve uma intenção, né? O universo não foi se autoproduzindo, né? Aquele filme da Lucy lá. Meu Deus, assista aquele filme da Lucy lá, você fala que desespero de uma sociedade ateia, agnóstica, de líderes, né? De homens pensadores que fazem filmes, produzem filmes, seriados, para querer descaracterizar a tese de um criador. Um criador e criação é causa e efeito, é método científico. Eu vou morrer falando isso. A minha aliança tem um criador, o meu relógio tem um criador, a minha touca tem um criador, o microfone lapela que está aqui tem um criador. Isso não tem nada a ver com religião. Criador e criação é causa e efeito. Aí você falar quem é esse criador, apontar, dizer, por inferência, seja teológica, seja filosófica, sim, daí é religião. Agora, observar a criador e criação não tem nada a ver com religião. Então as coisas foram criadas, pronto, né? Ah, a vida exibe marcas de engenharia que sugere uma mente por trás da matéria. Uma mente inteligente, como eu falei, por trás do livro do Jadson. O Jadson escreveu o livro lá. 11 capítulos, né? Eu li o capítulo 6 hoje, né? Do livro do Jadson. O Jadson Barbosa escreveu, um apologista cristão, escreveu a respeito de apologética, né? Defendendo a tese de que Jesus Cristo existiu e existiu. É uma visão, uma prova irrefutável de que Jesus existiu. Agnósticos e ateus hoje concordam que o Jesus histórico existiu. O debate, a discussão é sobre a divindade de Jesus, a ressurreição de Jesus, que envolve o sobrenatural, né? Mas Jesus histórico, a academia aceita,
poucos ateus agnósticos que não aceitam Jesus histórico. Então a inferência nossa de design, assim como o avião aponta para engenheiros, a complexidade e a informação presente na vida apontam para uma causa inteligente. Engenharia natural ou voo da vida, motores celulares, motores do flagelo bacteriano que gira a milhares de RPM com eficiência quase perfeita. Processamento. O cérebro humano processa dados de forma mais eficiente que os maiores supercomputadores. Miniaturização. Toda a informação para construir um ser humano cabe em uma estrutura microscópica, nosso DNA, como eu falei, cabe numa estrutura microscópica. Sofisticação, técnicas sem precedentes. A grande questão, complexidade biológica aponta para uma causa inteligente. As letras do código de DNA, meu filho, não aponta para o acaso, aponta para uma mente inteligente, como o livro do Jadson, meu amigo, aponta para o Jadson, que escreveu, né, a informação biológica no nosso DNA aponta para uma mente inteligente, um criador, um designer inteligente. A informação no DNA funciona como uma linguagem programada. A linguagem é programada, sempre tem um professor, um instrutor, um palestrante, né, alguém que está falando, alguém que está ensinando por trás. Você não vai no auditório e tem lá a informação sozinha, aparece, né, seja no slide, seja no data show, em qualquer lugar, tem um palestrante ali que levou, né, no pendrive a informação e ele está dando toda a informação ali. De onde veio toda essa informação que torna a vida possível? A pergunta. A evidência de design é uma realidade fundamental, uma realidade. Você tenha preconceito, não tenha, você fica criticando o designer, falando que é um criacionismo 2.0, mesmo você pesquisando no Google, lá o Google falando que é uma pseudociência. Então, a detecção de design, de informação, está em todo lugar. Onde a gente vai, a gente vê informação, seja no Sol, na Lua, nas galáxias, no planeta Terra, em qualquer área que a gente está estudando aí, em qualquer disciplina acadêmica que a gente esteja estudando, pesquisando, está ali a informação. E o que tem por trás de uma informação? Informação sempre tem pai. De onde veio toda a informação que torna a vida possível? A evidência de design é uma realidade fundamental. Fundamental. É uma realidade fundamental. William Lane Craig argumenta, William Lane Craig é um apologista, um filósofo cristão dos Estados Unidos, os apologistas brasileiros, a igreja brasileira, né? A teologia brasileira conhece muito bem. William Lane Craig, ele argumenta que a pergunta mais profunda da filosofia é: por que existe algo ao invés do nada? O universo é contingente, ou seja, poderia não existir. Tudo o que é contingente necessita de uma explicação para sua existência. Como o universo não pode explicar a si mesmo, sua causa deve estar fora dele. William Lane Craig rejeita a ideia de que o universo seja um fato bruto, sem explicação, e defende que a melhor explicação é ser necessário, eterno e independente, que existe por sua própria natureza. Esse ser necessário é Deus, o fundamento último de toda realidade. Essa frase que está escrito no livro, que eu gosto de citar, que está escrito no livro do Adalto Lourenço, né, que fala que criador e criação é causa e efeito, é método científico. Aí falar quem é esse criador é religião. Então você vê as duas colocações aqui que eu acabei de dar, né? Então lá na primeira entrada, falando do Boeing, está falando de um designer, de um desenhista. Pega toda a informação, existe informação no cosmos, na vida, que detecta ações inteligentes, né? Pela ciência a gente observa isso. A gente não consegue falar. A teoria do design inteligente, ela detecta somente as informações contidas na natureza. Então, mas ela não fala, né? Ela detecta que existe um design, mas não fala quem é esse designer. Daí aqui o William Lane Craig já fala que a pergunta de Leibniz, né? Por que existe algo ao invés do nada, né? Por que existe algo? Tá aí toda a realidade. O Noronha existe, a família do Noronha, você existe, a sua igreja existe, a sua empresa existe, tantas coisas. O Brasil existe, né? Sorocaba existe, o Manga existe, os dois Manga. Sorocaba e Votorantim tem dois Manga, né? Manga e Sorocaba, Manga e Votorantim. Então existe. Então tá aí. Tudo o universo é contingente, ou seja, poderia não existir. Tudo o que é contingente necessita de uma explicação para sua existência.
como o universo não pode explicar a si mesmo, sua causa deve estar fora dele. O universo não se explica por si, o universo não fala. Né? As pessoas falam, os panteístas falam, né? O universo vai responder, não vai. O universo foi criado também, o universo apareceu, seja pela criação, seja pela explosão, o universo está aí, é uma realidade, né? Aí o William Lane Craig rejeita a ideia de que o universo seja um fato bruto sem explicação e defende que a melhor explicação é ser necessário, eterno, independente, que existe por sua própria natureza. Esse ser necessário é Deus, o fundamento último de toda a realidade que existe. A realidade está aí, começou em algum lugar, em algum ponto de partida teve essa realidade, né? Só que o que existe espaço, matéria e energia. Então, o que criou isso? Que partiu, que explodiu é antes. Então, nós que somos teístas cristãos, pesquisamos essa área, né, das teorias de origem, acreditamos que esse ser necessário é o Deus bíblico, fundamento último de toda a realidade. João capítulo 1, versículo fala que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É isso que nós professamos, acreditamos, né, que toda a informação que existe provém, toda a informação, toda a lógica, todo o raciocínio vem desse Logos que João escreveu no capítulo 1, no versículo 1 do Evangelho de João. Foi aí então, já foi 16 minutos, já passou bem, já deu para entender bem essa linha de raciocínio do pesquisador. Essa semana vou estar na Faculdade Mackenzie, no 7º Congresso da Teoria do Design Inteligente, a TDI Brasil, que tem como presidente o cientista químico Dr. Marcos Nogueira Eberlin, o Marcos Eberlin aí dos podcasts da vida, né? O Marcos Eberlin, o cientista da Faculdade Mackenzie, o pai da Lívia Eberlin, que desenvolveu a caneta Max Pen, que detecta câncer, que está chegando no Brasil, já está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. É isso aí, nós estamos propagando o Evangelho juntamente com a ciência observável e empírica, porque acreditamos, né, como Paulo fala em Colossenses capítulo 3, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ó, Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga. Espero que seja muito útil toda essa informação que eu passei aqui. Vai lá no meu canal Noronha Pesquisador no YouTube e acompanhe o Noronha também nas redes sociais. Beleza? Deus abençoe.